bom, pode sentar. Deus é maravilhoso. Abra em Apocalipse capítulo 1:19. Apocalipse 1, versículo 19. Vamos ler o 19 e 20. A princípio, depois você deixa marcado Apocalipse que a gente vai voltar, tá? Então, está escrito assim: escreva, pois, as coisas que você viu. Aumenta um pouquinho para mim, Alexandre. Tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra, compreendê-la, Senhor, com a mente. Ó Senhor, que ela seja frutífera em nossos corações, Pai, e que o nosso espírito seja renovado, Pai, mais uma vez, Senhor. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vocês prestaram atenção no que nós lemos? Os anjos da igreja são os pastores, os candelabros são a própria igreja, tá? Então, nós vamos entender essa manhã através dessas visões, né? E a gente não vai fazer todas, não vai dar tempo de falar sobre todas as igrejas. E com certeza você já ouviu pregações e até séries sobre isso, e você tem como enfocar de várias maneiras diferentes, né? Esse texto sobre as 7 igrejas. Então, mas hoje eu creio que você vai ter mais uma vez, né, uma inspiração de Deus para a sua vida nessa mensagem de manhã. Então, o que nós vamos ver, o enfoque que vai ser dado nessa manhã é a visão que Jesus tem da igreja, através daquilo que a gente vai ler. Eu não vou ler todos os textos de todas as igrejas, eu vou ler pedaços dos textos daqui, para que você perceba a visão que Jesus tem da igreja, ou a expectativa que Jesus tem para a igreja. A visão ou a expectativa que Jesus tem para a sua igreja. Essa pregação ela foi inspirada numa pregação do pastor Valmir, um daqueles pastores que eu cito, né, da minha infância espiritual, lá em 1977. Era um dos 5 cultos semanais que eu assistia. Eu assistia 5, né, como eu já falei aqui. Segunda, quarta, sábado, domingo, tá? Então eram 5. O dele era domingo à noite, tá? Então ele pregou para os pastores. Ele nos abençoe, e inspirado na pregação dele que eu estou trazendo essa mensagem, tá? Então, pessoas fazem muitas interpretações, algumas delas para se livrar de responsabilidades. Eu estou falando de aqueles que dizem assim, não, são 7 períodos, é sequencial e tal, então essa aí não tem nada a ver comigo, essa aqui também não, e essa igreja não tem nada a ver com a gente. Na verdade, não é assim, né? Ele aqui, né, Jesus, né, está trazendo para João expor, né, aquilo que ele viu, e é para todo o tempo, porque é Jesus que está falando. Ele não tem limite de tempo. Ele está falando para toda a igreja em todos os tempos. Não está limitado a uma igreja. Não pense que você nem é a melhor, nem é a pior. Hoje nós não vamos falar da igreja de Filadélfia, mas a de Filadélfia, todos vocês, não sei se você já reparou, mas tem muitas igrejas que falam assim, igreja Filadélfia, ótimo, por quê? Porque é a única que não tem um aperto no Apocalipse. Mas a igreja, ela tem um pedaço de todas essas igrejas aqui. A igreja de hoje tem um pedaço de todas as igrejas. Nós precisamos, não só, mesmo que nós não tenhamos, nós precisamos nos precaver. Então a gente precisa entender aquilo que está na mensagem. Há essas 7 igrejas, tá? Então, aqui quem fala para começar é Jesus Cristo, aquele que vê tudo ao mesmo tempo. Ele não viu só a igreja daquela época, ele viu a igreja de hoje. Eu sempre dou exemplo do que Paulo fala, né? Nós hoje
estamos assentados em tronos celestiais. Como? Porque Deus vê dessa forma, e Paulo, quando foi arrebatado, digamos assim, ao terceiro céu, ele também teve a visão que Deus tem. Então ele percebeu isso, né? E ele relata isso, tá bom? Então, Jesus, ele mostrou as falhas possíveis na sua própria igreja, na igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos entender aquilo que está escrito para extirpar das nossas vidas, porque nós somos a igreja. Então nós precisamos entender para tirar da nossa vida e tirar, por consequência, do nosso meio, do meio da igreja. Então, nós precisamos entender, cada igreja, né, tem uma visão do caminho a seguir, e não está errado isso. Inclusive Paulo fala sobre isso, né? Não haveria corpo se não houvessem os membros diferentes. Não haveria corpo. Porém, a visão geral é de Deus. Nós podemos ter uma visão sobre o tipo de louvor, o tipo de palavra, né? Fazer isso ou aquilo no cerimonial, digamos assim, da igreja, né? As doutrinas. Mas a visão geral, ela tem que estar debaixo da visão de Deus. A gente precisa entender isso, que apesar de sermos diferentes, isso você pode imaginar como eu vou fazer. É só para você entender que nós podemos ser diferentes. Imagina alguém tentando fazer no meio da floresta, no meio da Amazônia, uma igreja como a nossa. Seria possível? Não é cabível isso. Eu digo de estrutura, eu digo de tudo, não é cabível. Então a igreja lá tem que ser diferente. A igreja lá do Careiro, a nossa igreja no Careiro, que é em cima de palafitas, tem que ser diferente da nossa. Não tem como ser igual. A gente tenta até manter alguma coisa parecida, um pequeno padrão. Ela é a igreja de Nova Vida, mas não pode ser igual. Não tem como ser igual. Então a gente tem que entender, a diferença, ela existe. Se nós estamos aqui, nós somos diferentes de uma igreja que seja no interior do estado. É plausível isso? As pessoas são diferentes, elas trabalham, por exemplo, no campo. Alguém aqui trabalha no campo? Alguém sabe plantar batata? Não. Sabe? É diferente. Então, a diferença é algo que deve existir. Mas a direção geral tem que ser de Deus. Então, como Paulo disse, nós somos diferentes, senão não haveria corpo. E as pessoas são diferentes umas das outras. Umas pessoas gostam de músicas mais lentas, outras gostam mais agitadas, mais alegres, né? Outras gostam de um louvor contemplativo, né? Então nós somos também diferentes. Mas a nossa vida tem que ser debaixo da vontade de Deus. E essa vontade, ela não muda, porque Malaquias 3:6, Deus é imutável. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Então, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos ter uma direção, e essa direção quem dá é Deus. E através dessas 7 igrejas, nós vamos descobrir essas coisas. Então, eu vou pedir para você, nós vamos começar a ver as igrejas. Apocalipse capítulo 2 começa a falar disso, né, das igrejas. E ela fala de visões de Jesus. Cada uma tem, e eu não vou explorar todos os itens que eu vou falar aqui, cada uma tem, em geral, 4 tópicos. Tá? A primeira é uma apresentação de Jesus. Ele se apresenta, se revela, né, de uma forma. E aí você lê a apresentação de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, e etc. Tá? A segunda parte faz um elogio. Normalmente a segunda, mas tem aqui inversão de algumas desses itens, tá? Então, normalmente a segunda parte é um elogio à igreja. A terceira parte é o que nós vamos enfocar hoje. É a cobrança. Ele cobra uma postura, e pela postura que ele cobra, nós sabemos o que nós devemos fazer na vida, na igreja e na nossa vida pessoal. Porque sempre será uma vida na igreja, é reflexo da vida pessoal nossa. Então,
é sempre assim. E é isso que nós vamos ver. E no final, ele faz uma advertência, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e faça o que eu mandar, tá? As cartas, então, são dirigidas ao anjo da igreja, ao pastor, né? Porque ele que tem a missão de conduzir. Então, é por isso que é dirigido ao pastor, mas na verdade é dirigido a toda a igreja, ao candelabro, como foi dito aqui, tá? Então, Éfeso é a primeira igreja, e nós vamos ler os versículos 2 e 3 do capítulo 2, tá? E aí tem um elogio. Versículo 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Agora, versículo 4. Então, isso é um elogio, mas aí você já vê que ele fala sobre sofrimento por causa do nome dele e não tem desfalecido, né? Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Amém. Nós precisamos estar debaixo da visão de Jesus para a igreja. E uma das coisas que ele diz aí, nesse texto, e é muito claro para nós, né, é que ele odeia a prática dos nicolaítas. Então, e a outra coisa é que eles abandonaram o primeiro amor. Então, olha para o seu lado agora. Olha para o lado. Está olhando? Fala assim para o seu vizinho: não podemos abandonar o primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Olha para um casal apaixonado e você vai descobrir. Não há defeitos. Os dois são perfeitos, né? Não tem 25 anos de casado como eu. Quantos anos de casado? Vocês dois? Não tem 37. Dinda ficou quantos anos? 58. O primeiro amor é aquele amor em que você se entrega ao seu cônjuge. É o amor em que você não vê defeitos. Por que nos é, então, já que não é muito realista o primeiro amor, né? Eu estou com 26 anos casado, estou no primeiro amor aí, não se manifesta, mas não é realista. Por que Deus manda a gente voltar ao primeiro amor? Sabe por quê? No caso de Deus, Ele é tudo o que a gente pensava. Ele é tudo o que nos pareceu no início. E você pode sim voltar ao primeiro amor. Só que o tempo faz com que a gente perca essa visão. Você começa a conjecturar muito, você começa a achar: ah, não, eu estava errado, hoje é que eu estou certo, porque hoje eu penso mais. Hoje eu tenho mais experiência. Não. Volte ao primeiro amor. Porque isso é uma segurança para nós. Voltar ao primeiro amor com Deus é uma segurança. Muitas vezes a gente faz trocas, por isso a gente deixa de ter o primeiro amor. Porque a gente começa a ouvir, né? Até mesmo nosso cônjuge. Nós começamos a ouvir os pastores, às vezes. Nós começamos a ouvir o nosso irmãozinho. Nós começamos a ouvir as pessoas de fora da igreja. E vamos perdendo o
o primeiro amor. Ouvimos a nossa própria mente. Quando nós começamos a pensar, mas eu pedi isso e isso não aconteceu, então não vou pedir mais. E essas coisas vão esfriando o nosso primeiro amor. Volte da onde você caiu. O que você começou a dar valor na sua vida e você perdeu o valor que você tinha para Deus? É isso. Volte antes. Volte antes. Faça diferente, voltando antes, né? Ou faça igual ao que você fazia antes. Então nós precisamos, né, entender que nós passamos por decepções, nós somos traídos, né? Não acontece o que nós esperamos, e aí, e então nós nos engessamos, o nosso coração, né? Nós começamos a ser desconfiados, nós perdemos a garra, né, de falar de Jesus, nós perdemos o ímpeto. E ele diz, sabe, para a gente voltar, para a gente não ficar na situação que a gente está, mas para a gente ir para trás. Volta! Nós perdemos muitas vezes a simplicidade do Evangelho. Antes você era muito mais simples, hoje você está cheio de teorias, né? Teoria disso, a teoria daquilo, eu li na internet isso, eu li aquilo. Aí começa a poluir a sua cabeça, é isso que acontece. E a gente perde a visão do reino. A gente começa a encarar a igreja e a busca a Deus, né, como um anexo da nossa vida, porque no primeiro amor, o seu amor é a coisa mais importante do mundo, não é? Como deve ser. Mas depois você começa a botar outras coisas na sua vida. E aí você perde com isso. Você perde. A busca a Deus, o reino de Deus passa a ser um anexo da sua vida. Aí você pensa assim, antes eu me dedicava demais, eu não sei o que demais. Gente, o certo é esse. Porque a Bíblia diz buscar o reino em primeiro lugar. Tem gente que exagera, é verdade. Tem gente até que exige, né? Igrejas, não importa nomes, mas que exigem, né, que a pessoa faça uma dedicação, e às vezes até é falsa, porque a pessoa se dedica e o pastor não. Então, sabe, existe isso, existe. Mas o teu amor com Deus não tem nada a ver com os relacionamentos humanos. Você tem que voltar ao seu relacionamento com Deus como deveria. Ele tem que continuar a ser a sua prioridade. Se Deus mandar você fazer alguma coisa diferente do que você fazia, você faça. Mas se Ele não mandou, volte ao primeiro amor. Volte a fazer, e eu tenho certeza que você vai ter um sentimento que você tinha nas épocas passadas. Você às vezes pensa assim, não, hoje eu sou mais consciente. Aí você é consciente e mudou alguns hábitos, etc. Então, só que hoje você não sente a alegria que você sentia antes de você ser consciente. Adianta alguma coisa você ser consciente? E muitas vezes essa consciência vai te levar para o inferno, não para Deus. Então, sabe, nós precisamos entender isso. Quando você, né, passa por essas decepções, você muitas vezes põe a busca a Deus ou a comunhão com os irmãos como sendo algo secundário. Você começa a encarar muitas vezes, você enxerga a igreja de várias formas diferentes, dependendo do que você faz na igreja, né? Você pode encarar a igreja como uma... E eu estou falando agora de pastores, tá? Porque existem pastores, e a gente ouve, né? Quando a gente se reúne, a gente ouve testemunhos de pessoas que ouviram um pastor dizendo que não tinha mais fé. Como é que ele pode ser pastor se ele não tinha mais fé? Porque ele começou a encarar a igreja como uma empresa. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. É claro que nesse caso a graça vai embora. Eu conheço um caso, né, de um pastor que depois que descobriram que ele tinha caído em adultério, etc. e tal, que ele já estava até fora da igreja, aí alguém pesquisando descobriu que as maravilhosas pregações que ele fazia saíam todas da internet. E a pessoa ficou assim, tá vendo? Ele pregava tão bem, mas ele já não tinha graça. Ele estava fazendo algo que ele sabia fazer. Então ele conduzia as pessoas, como qualquer dono de empresa ou chefe de setor hoje aprende a fazer. Então as pessoas, dependendo de onde elas estão, elas encaram como uma empresa, se estiver numa situação de conduzir um grupo, né? Ou um clube.
As pessoas às vezes acham, né, encaram a igreja como um clube, como divertimento, como espaço para se entreter, espaço para você ouvir o que você gosta e não o que Deus quer falar para você. Então, é muito interessante, porque o esfriar do primeiro amor muda a sua visão. E às vezes você continua achando que a sua visão está certa, estando errada. E você tem que reciclar a sua cabeça. Talvez isso custe caro, porque talvez agora você tenha assumido coisas, né, posições na sua vida que você vai ter que voltar atrás. Mas o que vale mais? É o seu amor a Deus, é a sua busca de Deus, ou dar satisfação para a sociedade? É o primeiro amor. Então, uma das coisas que Jesus olha para a sua igreja é essa. Ele quer que todos estejam no primeiro amor. Todos nós temos que estar no primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se você reconhece que não está assim, busca isso. Então, nós temos que entender que ser um clube, ser um local de entretenimento, um lugar que você se sente bem, não é isso, nunca foi isso. A vontade de Jesus nunca foi. Eu espero que você nunca tenha pensado assim. Volta à essência do Evangelho. Por mais que a gente tente fazer o ambiente agradável, se nós estivéssemos, né, na Amazônia, no meio do mato, e lá, como eu falei, o Careiro da Várzea ainda tem um local em cima de palafitas, etc. Mas tem lugares dos indígenas que nem isso tem. É dentro de uma oca, gente. Não tem nem ventilador. E estão lá buscando a Deus. Então, se Deus mandar a gente para lá, a gente vai ter que buscar o primeiro amor para ir para essa situação. Você sabe como eu gosto de ar-condicionado, né? Mas eu digo para você, se Deus mandar, eu vou perder essa cobertura aqui só no suor e vou para lá. Então, volte, pois já estão me imaginando mais magro, né? No meio da mata. Eu também não gosto de mosquito, mas se Deus mandar eu vou, tá? Só para você entender, se Deus mandar eu vou. Volte à essência do Evangelho, a simplicidade da busca a Deus. Você provavelmente perdeu. Se você tem mais de... Vou chutar uma data, tá? Isso é da minha cabeça, não é de Deus, não. De 3 anos na igreja, você provavelmente já perdeu essa essência. Você tem que voltar. Tem que voltar à simplicidade, ao primeiro amor. Nós precisamos da essência, da simplicidade. Amém? Amém. Primeira visão de Jesus, então, nós temos que ser uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Só faz isso quem tem o primeiro amor. E nós precisamos buscar isso. E não podemos deixar que nossos relacionamentos com Deus e com os homens tenham tirado isso. Que as coisas que você pediu para Deus que Ele não te deu, tenham esfriado você. Amém? Amém. Segunda igreja de Esmirna, versículos 8 e 10, a 10, tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ninguém quer ser Esmirna, né? É Esmirna e Pérgamo, ninguém quer ser. Todo mundo quer ser Filadélfia, né? Laodiceia dos últimos tempos, nem pensar, igreja morna, não sou eu não. Isso é uma bobageira, gente. Isso aqui é dirigido a nós. É dirigido a todos nós. O que ele está dizendo aqui? Qual é a expectativa de Jesus? O que Jesus nos mostra aqui? Qual é a visão dele? A igreja, ela é vencedora. Você concorda com isso? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém.
Cristo Jesus. Não na terra. Não necessariamente na terra. Você pode ser muito abençoado por Deus. Entenda, você pode ser muito abençoado por Deus porque Deus quer que você seja abençoado, para você abençoar trabalhos, para você fazer alguma... Você pode ser muito abençoado por Deus. Mas entenda, a mensagem aqui é: você precisa ser forte. Você é vencedor sim, mas é diferente. A igreja é vencedora sim. A igreja é triunfante. O que é triunfante? Você sabe o que é triunfante? Quem triunfou na vida foi quem conseguiu chegar lá, não é? A igreja é triunfante, porque a igreja vai chegar no céu, mas ela não é triunfalista. É diferente. A igreja é triunfante, não triunfalista. Ela triunfa no final, mas você não pode entender que você não pode sofrer isso, não pode sofrer aquilo. Não! Na primeira igreja já vem um recado sobre o sofrimento. Né? A primeira igreja já fala de sofrimento, a segunda ela é muito mais clara. Né? A igreja de Esmirna é muito mais clara e diz ainda, olha só, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias. Isso é um tempo, 10 é a totalidade, tá? E se você lembrar daquele versículo, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, você pode imaginar que é um grande sofrimento que essa igreja ia sofrer, né? E que nós, como igreja, também sofremos. Mas, sabe, isso não importa. Não importa. Se a gente imagina que nós somos, se nós formos, né, triunfalistas, o que acontece é que esse ensino é um ensino que diz assim: tudo vai dar certo para você. Eu às vezes leio lá no Facebook, não sei o quê, eu não falo nada, as pessoas gostam de botar essas coisas, eu me restringo, eu não falo nada. Mas sabe, a gente tem que ter a fé para alcançar todas as coisas. Mas dizer que nós vamos dar certo em tudo, nós vamos dar certo na nossa vida espiritual se nós formos fiéis, se nós estivermos no primeiro amor, né? Se nós formos verdadeiros adoradores, aí nós vamos dar certo, vamos triunfar. Mas ser rico nunca foi o objetivo de Jesus. O único que nós vemos lá textualmente que era rico, ele mandou entregar tudo. Por que ele iria querer que nós sejamos ricos? Só se houver uma finalidade, gente. Sabe? Dizer, eu vou ser rico, vai dar tudo certo para mim, não vou ficar doente. Isso é triunfalismo. Não é isso que está escrito. Pelo contrário, vai sofrer perseguição de Satanás, vai ter problemas durante 10 dias, né? Sabe? Nós vemos Jesus alertando a igreja de modo geral, e Esmirna em particular, que ela não está isenta das aflições, como o próprio Jesus falou. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos vencer também. Amém. Resistindo, sendo uma igreja resistente. E ele diz, né, que nós não somos isentos, né, das aflições, diz assim, e da pobreza que ele conhece, né, nós não somos ricos, nós não somos ricos em coisas materiais, mas, né, ele diz aqui, você é rico em Jesus, gente. É isso que nós somos ricos, em Jesus. E as pessoas pegam textos isolados, né, para deturpar o Evangelho. Nós precisamos entender o que é a mensagem daqui. Diz que, aqui por acaso, diz que vai livrar eles de sofrer. Foi isso que nós lemos? Eles iam ser livres de sofrer? Não. Diz que não tenham medo. Não tenha medo. Você vai sofrer, vai passar por dias de perseguição. Ele diz que vai livrar eles do diabo? Não. Diz que o diabo vai lançá-los em prisão e perseguir por 10 dias. Diz que vai livrar disso? Não. Leia o texto, você vai ver. Não está escrito isso. Ele diz, seja fiel. Você vai passar por poucas e boas na sua vida na terra, mas
seja fiel até a morte. Essa é a mensagem, seja fiel até a morte. Você vai passar por aflição, mas seja fiel até a morte. Essa é a visão de Jesus para a sua igreja. É uma igreja fiel até a morte. Então nós precisamos entender isso, sofrendo, né? Estando banhados de sangue, se você pensar em muitos lugares do mundo, né? Onde o Estado Islâmico está matando cristãos aí, né? Principalmente cristãos, porque eles matam muçulmanos também. Algo insano, né? Eles matam todo mundo, mas eles matam cristãos. Então tem pessoas hoje banhadas de sangue, que não negam Jesus Cristo. O que ele diz para nós e para essas pessoas é: resista até a morte, não desista. A mensagem para nós é: não desista por nada. Busque o primeiro amor e não desista. Não desista. Você vai ter aflições, não desista. Não mude seu comportamento, continue. Seja fiel até a morte. Essa é a visão de Jesus, né? Sofrendo, banhada de sangue, resista. Seja fiel. E tem gente, né? Aqui no texto, tem gente blasfemando, né? Tem sinagoga de Satanás se levantando. Talvez isso seja uma realidade para você. Gente se levantando contra você no seu trabalho. Talvez seja a sua realidade isso. Resista, seja fiel, não desista. A expectativa de Jesus para a sua noiva, que somos nós, esteja preparada para as tribulações. E Jesus diz que elas passarão. Elas serão um pequeno momento. A nossa vida é um pequeno momento diante da eternidade. Amém? Amém. Pérgamo. Essa é uma igreja que também ninguém quer ser, né? Versículo 12. Nós vamos ler 12 a 15. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Então, o primeiro elogio, agora ele vai mostrar o que nós temos que ser. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Se nós formos lá em Números, nós vamos descobrir no livro de Números o que Balaão fez, né? Eram armadilhas sexuais para atrair os israelitas às práticas sexuais e, com isso, trazer o pecado e tirar deles a bênção de Deus, tá? Ele era um falso profeta. Balaão era um falso profeta de fala mansa e que ensinava doutrinas falsas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Antes disso, eu ainda vou falar sobre Nicolau. Se você for lá em Atos 6:5, eu não vou abrir, mas você vai ver que Nicolau era dos diáconos levantados pela igreja. Então não se tem certeza, porque o texto não dá para concluir isso, mas provavelmente este diácono, né, ele foi e conduziu a igreja às mesmas práticas que Balaão sugeriu, práticas sexuais, tá? Então o que acontece? O que Deus está fazendo aqui, o que Jesus está trazendo para nós não deixe doutrinas falsas vir a você e atrapalhar a sua vida. Não podemos deixar as doutrinas falsas entrarem na nossa vida. E como tem doutrina falsa hoje? Isso hoje é uma maneira de desviar o povo, tá? Então existem várias pessoas infiltradas em igrejas, existem satanistas infiltrados em igrejas, existem maçons infiltrados em igrejas. Hoje existem membros de igrejas que sabem que os seus pastores são maçons e começam a aceitar isso
como normal, né? Isso principalmente, né, acontecia no passado nas igrejas tradicionais, hoje está também nas igrejas, né, pentecostais e neopentecostais. Então está em todo lado. Essas doutrinas, né, elas vão e desviam os membros da igreja. Então o que Jesus está dizendo é: não se deixe enganar. Quando eu falar aqui, e é por isso que você recebe uma Bíblia, é incentivado a ler a Bíblia, quando eu falar aqui, você tem que verificar se o que eu estou falando está dentro do contexto, para começar. Sabia disso? Você tem que ver isso, porque senão você vai ser conduzido por doutrinas erradas. Se o seu irmãozinho do seu lado, que você reputa que ele tem um tremendo conhecimento bíblico, isso acontece, já aconteceu aqui na igreja, de pessoas serem desviadas por doutrinas faladas por outras pessoas. E ela começa, e você acaba acreditando. E é como se você esquecesse o que está escrito na palavra. Dá um branco. Então essas coisas entram na igreja, na nossa vida e na vida da igreja. Na vida da igreja, quem está à frente, eu, né? O Ricardo, nos jovens, a minha esposa aqui na intercessão. Essas pessoas, vocês facilmente verificam. E ela está falando, não está muito sério não, a Bíblia não diz isso. Nós, né, são mais fáceis. Mas e os irmãozinhos que começam a falar contigo? E as doutrinas que vêm pela internet hoje, que você não percebe? Aí tem um ditado que diz, né, a fome com a vontade de comer. Já ouviu esse ditado? Você já não está afim mesmo de fazer alguma coisa, alguém vem e diz, isso aí não precisa mais não, isso aí é do Antigo Testamento. Aí você vai lá e cai na conversa. Isso aí é ultrapassado, hoje já pode, sabe? E saiba, todas as heresias são extraídas da palavra. Sabia disso? Para ser uma boa heresia, ela tem que sair da palavra. Mas o que acontece? Tiram do contexto. Se você conhece o contexto, você conhece o contexto, você vai conseguir pegar e dizer isso aí está errado. Se você conhece o contexto, você vai conseguir ver os versículos que falam exatamente o oposto daquele único versículo que a pessoa usa. Vocês entenderam? Por exemplo, eu vou falar uma coisa, infelizmente, isso vai para a internet, algumas pessoas pensam em predestinação, por exemplo, né? Se você lê um versículo ou outro, você se convence. Só que você tem que entender, e aí se você tiver dúvidas, você pergunta para mim, você tem que entender que o que existe aqui é para o nosso português, que as palavras são diferentes. Então, nós não conseguimos contextualizar tudo. E se você vê um versículo chave, eu estou falando de doutrinas falsas, eu estou dando só esse exemplo para você entender. Por favor, pega comigo João 3,16. João 3,16. Porque há pouco tempo alguém falou, puxa, mas isso aqui dá a entender, né, que existe predestinação. Os versículos isolados. João 3,16. Acharam? Base da doutrina cristã. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo. Está falando de alguns no mundo? Não. Que deu seu Filho unigênito para alguns só, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, não é específico. Quando está escrito os escolhidos, é porque Deus sabe, Ele tem uma presciência sobre isso. Esse versículo aqui é chave. Será que você esquece isso quando alguém fala uma bobagem para você? Está dentro do contexto do que eu estou falando. Doutrinas falsas, elas são passadas para nós, com versículos específicos, e você esquece o geral. Nós não podemos deixar que isso entre nem na nossa vida e nem na nossa igreja. Se eu estiver aqui fazendo alguma coisa desse tipo, uma doutrina falsa, especificar alguma coisa, como tem igrejas que tiraram batismo nas águas, tiraram batismo, ceia, vigília, não precisa mais nada disso, porque Jesus está em nós e não precisa mais nada. Como? Olha a Bíblia, Ele mandou a gente fazer.
Como é que ele mandou ir por todo mundo pregar o evangelho, batiza? Como é que pode? É porque as pessoas, não estão lendo. As doutrinas falsas só entram na vida da pessoa se a pessoa deixa. Não deixe a doutrina falsa entrar na sua vida. E eu fico mais abismado que as pessoas que tinham segurança em algumas coisas, que passam a não fazer mais. E começam não, eu acho que não era assim não. Ou por decepção, como no primeiro caso do primeiro amor, ou por doutrinas falsas que deixaram entrar na sua vida. E Jesus está dizendo, toma cuidado. No caso dos nicolaítas, Nicolau, depois você pode pesquisar, especificamente, ele fala aqui, inclusive, ele, Jezebel e Balaão, os três estão relacionados a coisas sexuais, os três, tá? Mas é o que se imagina sobre Nicolau. Eu não posso nem acusar Nicolau, porque se imagina que seja nicolaítas por causa desse Nicolau que está lá em Atos, tá? Então, sabe, mas todas as doutrinas, Jesus está dizendo assim, a igreja, ela não pode aceitar doutrinas falsas. Você não pode ir e congregar numa igreja que tenha doutrinas falsas. Você não pode ir numa igreja, que acredita, me perdoem aqueles que vão ver, mas que acreditam em predestinação. Eu sou predestinado a ser salvo, eu sou predestinado a ir para o inferno. Está errado. Eu não posso ir para uma igreja triunfalista, que diga, não, nós vencemos em todos os casos, em todas as épocas, e não sei o quê. Eu não posso ir para uma igreja dessa. Eu não posso ir para uma igreja também que é tudo pela graça. Não, isso aí não existe mais pecado. Como as advertências de Jesus são contra o pecado? No último livro da Bíblia, Deus, através de Jesus, ele expressou sobre o pecado, doutrinas falsas que estão entrando nas nossas vidas e podem vir a entrar na nossa igreja. Você tem que me ajudar a não deixar entrar. Você entendeu? Não me faça pressão para eu ceder para alguma coisa. Vocês entenderam? Porque eu sou humano e você pode... fala, quem sabe... Deus me livre. Mas, vocês entenderam como é que acontecem as coisas? Tem pastores que cedem por causa disso. Porque, um monte de gente, tem igrejas que são direcionadas por pessoas, Então, você imagina, as pessoas... Aqui não pode ter mais isso não, pastor. E a pessoa é obrigada a mudar. Ele deixa de ser o anjo da igreja. Aí diz aqui que o que vai ser retirado? Candelabro. Deixa de ser igreja de Jesus. Porque cedeu às pressões. Então que você entenda, não pode entrar nem na sua vida, nem na vida da igreja. Seja vigilante, tá? Então, nós não podemos deixar entrar, porque um dos motivos que entram essas doutrinas é porque enganoso é o coração do homem. Normalmente você deixa de fazer uma coisa certa e passa a fazer uma coisa errada porque enganoso é o nosso coração. Porque você chega e cede. Poxa, mas meu filho é tão bonitinho, ele está me pedindo isso. Seu filho é bonitinho? Dá no bumbum dele e corrige ele. Não cede. Vocês entenderam? Então, enganoso é o coração do homem. E a segunda coisa, abre em 2 Timóteo, está um pouquinho antes aí. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4, 2 a 3, tá? Por que não pode entrar doutrina falsa? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Imagina uma congregação que é direcionada por algumas pessoas. Imagina, existem dois tipos de governos de igreja, desse tipo.
São alguns anciãos que decidem. Eu não vou falar mais nome para não caracterizar a igreja. Então, algumas pessoas mais idosas, mais conhecidas da igreja, e às vezes uma família domina a igreja. Porque a votação é dos próprios. Então, vai morrendo gente que não era da família e vai botando gente da família. Pronto. Dominou e fica uma ideia de uma família controlando a igreja. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece, né, é que nós temos todo mundo votando. Esse é o segundo tipo de governo, né? Primeiro é um grupo, o segundo são todos. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, tá? A Bíblia fala de muitos conselhos, mas conselho não é ordem. Quando você tem as pessoas dando ordem no pastor, acabou. Não tem como, né? E se o mundo é ruim e tem satanistas entrando nas igrejas, você imagina o que está acontecendo. É muito fácil fazer todo o grupo ir para o buraco, porque é influenciado, como na época de Jesus acontecia na igreja, no livro de Atos, tá? Então, não podemos deixar essas coisas virem a nós. Não podemos deixar. Então, hoje existe muitas coisas acontecendo, né? E nós não podemos deixar essas coisas aí. Eu vou parar aqui, né? O que nós vimos aqui, né? A expectativa de Jesus para a igreja é: não perca o primeiro amor, a simplicidade em buscar a Deus. Não perca isso por nada. Não deixa os outros, né, que já estão decepcionados por algum motivo com o evangelho ficar, aí você passa a ser influenciado e seu primeiro amor vai embora. Não fique ouvindo casos, né? A maioria das pessoas não tem estrutura para ficar ouvindo casos de pastores que fizeram isso ou fizeram aquilo, igrejas que estão assim ou assado. A maioria das pessoas não estão preparadas para ficar ouvindo isso. Esse tipo de coisa acaba com seu primeiro amor, tá? Primeira coisa é isso. Então, não perca o primeiro amor. Resista às tribulações. Vença. Mas a sua vitória é lá no final. Triunfo é alcançar o alvo, tá? Não aceite a terceira coisa, doutrinas falsas. Não aceite na sua vida ou na sua igreja. Na sua igreja. Vou falar uma coisa interessante, né? Que Deus nos ajude e eu não tenho medo de fazer isso, porque eu creio que a nossa igreja é direcionada por Deus. Vocês sabiam que vocês poderiam hoje, legalmente, me destituir? Vocês sabiam disso? Quem sabia? Levanta a mão. Só 2 pessoas. Você sabia disso? Você pode. Hoje, legalmente, a igreja está equiparada a uma empresa. Legalmente. Nós temos CNPJ, etc. e tal, temos estatuto. E você pode derrubar o pastor. Quer me derrubar? Eu não vou dizer que te agradeço por isso, mas entenda. As pessoas, você também é responsável por esse corpo. Você tem uma responsabilidade. Você precisa, né, entender. Você não pode aceitar doutrina falsa na sua vida, porque você influencia aqueles que estão à sua volta. Ou foi influenciado por aqueles que estão à sua volta. Você é exemplo para as pessoas da sua família, exemplo para as pessoas do seu trabalho. Não aceite doutrina falsa na sua vida. Não espalhe doutrina falsa na sua vida. Seja fiel a Jesus até a morte, tá bom? Amém? Vamos terminar. Eu ia ler, aliás, só um minutinho a mais, 1 minuto. Apocalipse 2:7. Agora eu vou ler o final, né, de cada igreja dessa que nós lemos. Você que não virá à noite, depois ouça a gravação, porque eu vou continuar as outras 4 igrejas à noite, tá? 2:7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Significa, só você sabe se você é salvo ou não, tá? Traduzindo isso aqui. Mas você vê, as 3 igrejas tomaram na cabeça, foram repreendidas por Jesus, mas as 3 têm a chance de mudar. Você tem a chance de mudar. Se você hoje, o Espírito Santo te alertou para algo, não endureça o seu coração. Entrega tudo, e volta ao primeiro amor, e volta a fazer o que Deus quer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos e nos despedirmos. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai. Nos dá um dia na Tua presença. Fala aos nossos corações, que essa palavra ressoe nas nossas mentes, Senhor. Que essa palavra venha fundo, Senhor. Que venha, Senhor, a modificar a nossa postura, Senhor. A nos dar estímulo também, Pai. Que nós tenhamos coragem, Senhor, de lutar contra as nossas próprias tendências para o mal, Senhor. Contra, Senhor, nossos pecados, Senhor. Contra aquilo que está entrando em nossas vidas, Senhor, como um pecado, seja como doutrina, ó Pai. Ó Senhor, venha, Senhor. Nos livra do mal, Pai. Nos livra do mal, Senhor. E nós sabemos, Senhor, pela própria palavra que nós lemos no final, Pai, que nós temos essa chance, Senhor. Seja qual for a nossa situação, Senhor. Tu ainda, Senhor, mandaste, Pai, Jesus morrer por todos nós, Pai. Jesus ainda morreu por todos nós, Senhor, até a segunda vinda dele, Senhor, ou até a nossa morte. Nós temos a chance de nos arrepender, Senhor. Que haja arrependimento no nosso meio, Senhor. Que haja mudança de postura, Senhor. Que haja, Senhor, a busca sincera de Ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que nós todos sejamos transformados e cheguemos juntos ao céu. Amém?